Olha, vivemos dias em que o evangelho ele está sendo negociado nas praças das ideologias. Ideias como o feminismo, o humanismo, a psicologia secular, que muitas vezes se apresentam como solução para dores humanas, esses conceitos eles estão se infiltrando nas igrejas. Não para curar, mas muitas vezes para corromper. E hoje, eu quero te mostrar como essas ideias estão contaminando a fé cristã, distorcendo o que é ser uma igreja saudável e como isso tem gerado uma igreja fraca, frouxa e sem o temor de Deus. Mas há esperança. E ela não está em adaptar o evangelho ao mundo, mas em permanecer firmes na verdade que liberta. Então eu te convido, vamos juntos entender por que essa batalha espiritual é urgente. Vivemos numa era marcada pela mistura de ideologias que moldam a mentalidade das pessoas. E isso, tragicamente, encontra espaço dentro das igrejas. E aí você tem movimentos como o feminismo progressista, o humanismo secular e uma psicologia sem Deus. E a chamada também idolatria do terapêutico, você já ouviu falar sobre isso? Pois é, esses conceitos eles acabam infiltrando de maneira sutil nas igrejas, nas comunidades cristãs, no ensino, na liderança, até mesmo na pregação da palavra, do evangelho. Né? Mas essa não é uma questão periférica não, tá? Nós estamos lidando com uma ameaça direta à pureza do evangelho, à fidelidade das igrejas locais. Muitos líderes, sem perceber, estão assimilando várias ideias que não nascem diretamente das escrituras, mas de correntes filosóficas modernas, distorcendo a missão da igreja e enfraquecendo o discipulado. Um exemplo recente disso é o livro que eu vou citar aqui, Uma Igreja Chamada Tov, popularizado inclusive no Brasil. Tá? Essa literatura, sob o pretexto de combater abusos dentro da igreja, o autor propõe uma visão não tóxica, que na prática vai relativizar verdades bíblicas fundamentais, com o intuito de combater os abusos. Então a proposta dele são conceitos como bondade, liderança, correção espiritual, baseando-se sempre no humanismo progressista, e aí vem o perigo, não na palavra de Deus. Termos como toxicidade, narcisismo, empatia, é permeado ali no livro. Eles são usados para inverter valores. Confrontar o pecado, nesse contexto, vira opressão. Corrigir com amor, vira abuso. Liderar com autoridade bíblica se torna sinônimo de tirania. E essa mentalidade não apenas distorce o ensino bíblico, mas cria um ambiente onde a verdade é sacrificada em nome da aceitação e do politicamente correto. Isso traz consequências sérias, como, por exemplo, os homens. Eles acabam sendo desmotivados a liderar biblicamente. Famílias e igrejas se tornam frágeis e desajustadas a partir desses conceitos. A cultura do medo paralisa pastores e líderes que preferem agradar ao público do que a Deus. A missão da igreja é corrompida, é diluída em pautas socioculturais totalmente desconectadas do evangelho. Na Bíblia, vemos exemplos claros do perigo de ceder à pressão popular. Trago aqui o exemplo de Arão, que ao construir o bezerro de ouro, foi dominado pelo medo da opinião do povo. Outro exemplo, Saul perdeu seu reino por temer mais aos homens do que ao Senhor. Esses exemplos, eles são advertências claras para nós nos dias de hoje. A questão central que precisamos fazer como discípulos tem que obrigatoriamente ser: a quem desejamos agradar, não é mesmo? A Deus ou aos homens? Ou então estamos defendendo a verdade ou cedendo a uma chantagem emocional do nosso tempo? O verdadeiro discípulo, ele é chamado a discernir, resistir e multiplicar essa verdade do evangelho com toda a fidelidade. A apologética, por exemplo, não é apenas uma questão de defesa intelectual da fé, mas uma postura de coragem e santidade diante das sutilezas do engano. Quero começar aqui passando para vocês o panorama das ideologias no mundo atual. E como isso tem infiltrado na igreja e a gente também entender um pouco das raízes de cada uma delas. Né? Então você tem ali o contexto de feminismo, humanismo, psicologia secular e
idolatria do terapêutico. E aqui eu vou explicar assim, de maneira prática, rapidamente, o que são essas ideologias e de que forma, né, por que elas afetam a igreja. Eu começo pelo feminismo, né, que é um movimento que começou até com pautas legítimas, né, na questão ali no tocante aos direitos civis, né, mas evoluiu para a negação das diferenças entre homem e mulher. Né? Então, promoveu-se ali, a partir do feminismo, uma guerra dos gêneros, e rejeitando-se com isso o modelo bíblico de liderança espiritual e familiar. Já no humanismo, você tem uma ideologia que coloca o homem, e não Deus, como centro da existência. Então, conceitos de redefinição de moralidades estão presentes. Eles são sempre com base em sentimentos e consensos humanos, negando, por exemplo, a autoridade absoluta da Bíblia. Você tem a psicologia secular também, que é uma abordagem que busca soluções para os dilemas humanos e muitas vezes se exclui Deus e a realidade do pecado. Esse tipo de psicologia ele vai reduzir problemas espirituais a questões como autoestima, traumas. Então você nega ali totalmente a necessidade de arrependimento e da redenção. E ainda tem a idolatria do terapêutico, que é aquela mentalidade que transforma o bem-estar emocional em ídolo. Ou seja, tudo passa a ser filtrado como eu me sinto, né? Tenho que me sentir bem. Então você distorce ali a compaixão bíblica em uma empatia sem verdade, onde confrontar o pecado é visto como agressão. E aqui eu quero falar como é que essas ideologias dominam a mente da sociedade, né? Porque essas ideias, elas não são apresentadas diretamente como um ataque à fé, então passa despercebido, como soluções bonitas e até nobres. Você vê isso com muita veemência ali nas mídias, séries, filmes, novelas, influencers. Eles propagam as ideias dessas ideologias com roteiros que glorificam a autossuficiência humana e a desconstrução da família tradicional e a normalização do pecado. Nas escolas e nas universidades, por exemplo, você tem uma doutrinação ideológica sob o rótulo de educação crítica. Então, passa a se ensinar desde cedo, desde aos pequenos, que a verdade é relativa e que valores cristãos são opressivos. Nas redes sociais, os algoritmos, você sabe, eles favorecem conteúdos progressistas. Então, molda-se a opinião pública e ridiculariza-se a visão bíblica como uma visão retrógrada ou fundamentalista. E se a gente puder fazer uma analogia didática, seria como uma grande sopa cultural. Vamos pensar assim, né? A cultura contemporânea é como uma grande sopa, né? Imaginou aí? Então você tem ingredientes ali dentro dessa sopa, como o feminismo, você tem o humanismo, você tem a ideologia terapêutica. Isso vai sendo misturado ali, né? Vai sendo aquecido esses conceitos. À primeira vista, parece que faz sentido, que dá sabor, né? Mas no fundo, isso vem, no futuro, contaminar a pureza da fé com doutrinas estranhas. Então essa sopa, através das mídias, dos celulares, dos influencers, ela é servida todos os dias à nossa mente e ao coração dos nossos filhos nas escolas, nas universidades. Membros da igreja e até pastores assistem e confiam nessa perspectiva, né? E os exemplos de como essas ideias são vendidas com boas intenções são vários. Então, por exemplo, fala-se muito, precisamos ter uma igreja mais inclusiva. É um termo bonito, mas muitas vezes é utilizado para suavizar inclusões sobre a verdade. Então você inclui pecado no meio disso. Você coloca também empatia acima de tudo, que parece muito virtuoso, mas quando se desconecta da verdade bíblica, vira uma forma de relativismo moral. Você começa a desconstruir padrões tóxicos, né? A linguagem que, sob o pretexto de combater abusos, acaba rejeitando, como eu falei anteriormente, princípios bíblicos sobre liderança, família, moralidade. Esse conceito também de acolher sem julgar, que é muito presente, né? Não julgue. Então é corretíssimo isso em amor, mas isso frequentemente é manipulado para silenciar uma pregação contra o pecado. Então essas ideologias, embora travestidas de virtudes, elas corroem a autoridade bíblica e ela desvia a igreja da sua missão de confrontar o pecado. Mas o discípulo verdadeiro ele precisa ser vigilante e discernir o engano e permanecer firme na palavra. Sabemos que o joio e o trigo vai crescer junto, mas temos que ter o discernimento de perceber o joio crescendo no nosso meio. E existe a porta de entrada para isso tudo nas igrejas, né? Porque agora que a gente já entendeu o que são essas ideologias, nós precisamos refletir, né? Como é que isso tem entrado na minha igreja, na sua igreja, nas igrejas de uma forma geral, né? Canais de influência. Muitas dessas ideias, elas chegam de forma sutil, pelo meio de, por exemplo, livros e autores progressistas, ainda que cristãos, que reinterpretam a Bíblia à luz de pautas do mundo.
Você tem conferências e seminários onde muitos congressistas ali, cristãos, em tese, abraçam conceitos de justiça social, feminismo, psicologia secular, reprogramação cerebral, muitas vezes. Influenciadores digitais que falam de amor, inclusão e cura emocional, mas distorcem as escrituras para agradar ali a massa, agradar a cultura, né? E um exemplo disso é esse livro que eu citei, Uma Igreja Chamada Tov. Ele é um exemplo ali concreto de como isso pode acontecer. E foi bem recebido no Brasil por líderes evangélicos, né? E esse livro ele parte de uma questão legítima, que é o combate ao abuso de poder nas igrejas, que é um tema necessário a ser debatido. Sim, infelizmente isso acontece, sem dúvida. Mas ao invés de resolver o problema com a base bíblica, o autor propõe uma ideia, uma solução moldada pelo feminismo, pelo humanismo e pelo relativismo moral. O autor é influenciado, e você pode buscar o histórico dele, pela teologia progressista americana. Ele questiona, inclusive, a inerrância das escrituras. Ele redefine conceitos bíblicos e trata a liderança masculina como opressora por natureza. Termos nesse livro como tóxico, narcisismo e empatia são usados para validar sentimentos acima da verdade bíblica. Assim, esse livro que começa como em tese, uma denúncia de abusos, ele vira uma porta de entrada para heresias, pois ele questiona a autoridade bíblica, subverte os papéis dados por Deus para homens e mulheres, ele vem diluindo a santidade e a disciplina em nome de uma falsa bondade, e ele acaba sendo uma isca com essas boas intenções. Percebe o padrão aqui comigo. Começa com uma causa legítima. Por exemplo, lutar contra abusos ou cuidar de feridos. Muito lícito, legal. Mas oferece uma solução humanista e antibíblica. E o resultado? Ideologias travestidas de evangelho. E muitas vezes, o povo de Deus, confiando na sua liderança e sem discernimento, muitas vezes compra essa boa intenção, sem perceber que está negociando a verdade bíblica. Traz até uma deturpação do conceito de bondade, que é o tov, né, em hebraico. Vamos aprofundar um pouquinho, né, desse termo tov. Ele é uma palavra hebraica traduzida como bom. Tão central no argumento do livro, Uma Igreja Chamada Tov. O conceito bíblico de tov, e a gente pode ver essa palavra lá em Gênesis 1:31, quando Deus diz assim, olha, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Esse muito bom é o termo tov em hebraico. Aqui tov não significa algo apenas agradável ou sensível aos sentimentos humanos. Esse tov aí de Gênesis, ele se refere à plenitude do bem, segundo Deus. Tudo que corresponde à vontade e natureza de Deus. Algo que cumpre o seu propósito conforme a criação divina. Isso é tov. Bondade bíblica sempre vai ter uma relação com a verdade, com a santidade, com obediência à palavra de Deus. Então, existe uma reinterpretação desse conceito, do conceito de tov, para uma perspectiva humanista. E esse autor, ele usa desse conceito e o redefine a partir desse conceito humanístico, né? Então ele vai mudar esse conceito bíblico para focar em experiências emocionais e relacionamentos agradáveis. Isso para o autor é que é o bom. O bom para ele também trata de empatia, afeto e aceitação irrestrita, né? Então ele vai vir com isso minimizando conceitos bíblicos como santidade, disciplina e o confronto do pecado, porque isso não é bom para o autor. Mas a gente viu que na verdade bíblica é o contrário. Então assim a bondade ela passa a ser subjetiva. E ela é determinada pelo meu, pelo seu, pelo nosso sentimento humano. E não pela revelação de Deus. Olha o perigo. É muito sutil, mas é perigoso. Você tem a Bíblia de um lado e você tem o humanismo do outro. Então você tem o verdadeiro tov, o verdadeiro bom de Deus, e o falso tov, a bondade falsa que o mundo apresenta. Né? Então essa inclusão a todo custo, o confronto de evitar ofensa, um desconforto, isso é muito perigoso. Devemos sempre agradar a Deus acima de tudo e não buscar essa aceitação social. E o perigo é qualquer pregação que exija arrependimento, disciplina, separação do pecado, é rotulada como tóxica ou não tov, né? Não é boa. O verdadeiro pastor, vamos lembrar aqui de Jesus, o bom pastor, ele não foi aceito pelo mundo. Ele confrontou o pecado, ele falou verdades duras e foi crucificado por isso.
Então o verdadeiro Tov é única e exclusivamente fazer a vontade do Pai. Mesmo que isso confronte, isso segundo Deus é que é bom. Isso é Tov. Falando um pouquinho aqui desse ataque à autoridade bíblica, e o que é isso, né, o que é o neo-inerrantismo, que o livro também apresenta, é uma postura sutil e perigosa que afirma respeitar a Bíblia, falam que isso é feito, mas negam a sua inerrância. Falando agora um pouquinho da distorção feminista igualitária, esse mesmo autor, ele propaga uma visão feminista igualitária que nega os papéis distintos designados por Deus para homens e mulheres. Então ele vem rotulando a liderança masculina bíblica como machismo ou abuso de poder. Implica que a estrutura da igreja deve se adaptar às ideologias sociais. Homens e mulheres, eles têm valor igual diante de Deus, mas têm funções distintas no seu dia a dia, no lar, na igreja. A liderança espiritual é uma responsabilidade dada aos homens, de uma forma ali amorosa, mas também sacrificial. E ele traz esse perigo, né, de reduzir a Bíblia a um documento cultural. E o maior perigo dessa visão é tratar a Bíblia como um livro sujeito a um filtro cultural que pode ser adaptado a cada momento, né? Por exemplo, gênero, sexualidade, família, liderança e até o conceito de salvação passa a ser reinterpretado. Então a Bíblia vira muito mais um guia inspirador do que propriamente um livro vivo, né? Ele não tem mais peso de autoridade. E aí começa, né? Se a gente relativiza Gênesis, a gente daqui a pouco vai relativizar Romanos. Então, se a gente ignora ali as cartas pastorais de Paulo, em breve nós estaremos ignorando também as palavras do próprio Jesus Cristo. Mas assim, a Bíblia é a verdade, ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus fala assim: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Esse texto lá em Isaías, capítulo 40, versículo 8. Então, como discípulos de Cristo, nós precisamos defender a suficiência e a autoridade absoluta das Escrituras contra essas infiltrações ideológicas. O autor traz ainda o conceito de empatia como um novo ídolo. Isso não fica claro, mas fica permeado ali o livro com esse conceito da empatia secular versus a compaixão bíblica. No discurso contemporâneo, a empatia é frequentemente exaltada como uma virtude máxima, mas há uma diferença ali crucial entre a empatia secular e a compaixão bíblica. Por exemplo, a empatia secular ela é centrada no sentimento humano. Já o compromisso bíblico é centrado na verdade de Deus. A empatia ela busca não confrontar para evitar o desconforto. Está disposta a confrontar a verdade bíblica, né? E não promover esse arrependimento. Vem ali se moldando ao politicamente correto. Tudo isso é empatia. E muitas vezes é confundido com a compaixão. A compaixão se submete à palavra de Deus, mesmo que desagrade. E lá em 1 Coríntios 12, 26, diz que, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com eles. Isso é compaixão. Romanos 12, versículo 15, diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é um outro exemplo de compaixão. Isso não é empatia. Então a Bíblia ela nos chama a uma compaixão verdadeira, que sofre junto com o outro, mas sem abrir mão da verdade. O exemplo bíblico que eu trouxe lá no início, de Arão e o bezerro de ouro, você pode ler essa história em Êxodo 32, quando Moisés demorou lá no monte para descer, né, o povo pressionou Arão. Falou assim, em Êxodo 32, 1, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Então, Arão ali naquele contexto, sozinho, temendo desagradar o povo, cedeu à pressão popular e emocional e construiu um bezerro de ouro. A motivação dele não foi compaixão, foi covardia disfarçada de empatia. Ele quis entender aquele povo. Então, a idolatria é um pecado coletivo e traz o juízo de Deus. Arão queria ser agradável. E isso levou a desobedecer diretamente a Deus. Na nossa realidade atual, você não vai construir bezerro de ouro, mas você tem pastores e líderes pisando em ovos. Hoje, muitos líderes têm mais medo de ofender o público do que desagradar a Deus. Tem medo da igreja vazia. Então, ali evita-se a pregar contra o pecado, contra a imoralidade, contra ideologias antibíblicas. Eles vão substituindo a autoridade da Escritura por um falso evangelho. Por um falso evangelho, o evangelho terapêutico, que apenas acolhe sem confrontar. A empatia virou
esse ídolo moderno. E a gente encontra isso na liderança. Quando ela se sobrepõe à verdade, ela perverte a missão da igreja. Mas lembrando que a obediência a Deus ela tem que estar acima da aceitação. A verdadeira liderança espiritual ama as pessoas, mas obedece a Deus em primeiro lugar. A verdadeira liderança, ela não teme ser chamada de duro, de pouco empático, ao falar a verdade em amor. Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, diz: porventura procuro agora eu o favor de homens ou de Deus? Isso deixa muito claro qual é o nosso papel como liderança, né? Homens acabam ficando sem liderança espiritual. O feminismo e o igualitarismo, ao atacarem essa ordem bíblica, elas produzem homens passivos, inseguros e sem coragem espiritual. E o resultado para isso são líderes frouxos, omissos no lar e omissos na igreja. Isso gera ali famílias desajustadas. Quando a estrutura criada por Deus é subvertida, a consequência inevitável são famílias desestruturadas, onde os papéis ali entre homens, mulheres, pais e filhos se confundem e a autoridade passa a ser questionada. Você tem ali pregações diluídas para não ofender, com todo cuidado, com medo de ser rotulado ali como duro, como sem empatia. Muitos púlpitos têm diluído a pregação para evitar temas como pecado, juízo, temas como arrependimento. Evita-se a todo custo temas como a santidade, né? Por um medo do cancelamento no púlpito. Essa cultura do cancelamento, pode parecer isso muito virtual, né? Mas criou uma geração de líderes que hoje nas igrejas estão pisando em ovos, mais preocupados com likes, com aprovação social, com a reputação, do que com a verdade do Evangelho. João capítulo 12, versículo 43, fala: por que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Olha, isso é para esse tempo, né? Essa palavra fala muito sobre essa liderança que trabalha ali com medo. E tem um exemplo também, Saul e o medo do povo, e essa história você pode ver lá em 1 Samuel, no capítulo 15, porque Saul foi rejeitado por Deus, porque ele, temendo desagradar ao povo, ele desobedeceu uma ordem divina. Ele ofereceu um sacrifício que não lhe cabia, buscando popularidade em vez de obediência. O medo do povo, a Saul, custou seu reinado. Assim como Saul, igrejas e líderes que temem mais ao homem do que a Deus, eles caminham por uma ruína espiritual. Mas, no meio disso tudo, nós somos chamados à vigilância. Uma igreja sem coluna, sem firmeza doutrinária, é presa fácil para o diabo e para o mundo. Então nós, e eu me incluo, nós precisamos urgentemente resgatar a centralidade das Escrituras, formar homens e mulheres de caráter bíblico, reafirmar os papéis instituídos por Deus para a família e para a igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, esse é o nosso papel. Nós somos coluna e baluarte da verdade. Solução é voltar sempre à fidelidade bíblica, como diz lá em Romanos 12, 2. Né? A contracultura do reino. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão desse mundo, humanismo, feminismo, idolatria do terapêutico, ele é incompatível com o Evangelho. A renovação da mente vem pela palavra de Deus e nunca pela adaptação à cultura moderna. O verdadeiro papel da igreja, a missão da igreja, é proclamar a verdade em amor. O amor verdadeiro nunca foi e nunca será afagar o pecado, mas confrontá-lo com graça e com firmeza. João, capítulo 17, no versículo 17, já falava sobre isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E não existe outra. A igreja não foi chamada para ser popular. A igreja foi chamada para ser fiel. E isso, ser fiel, significa não negociar princípios bíblicos, mesmo sobre pressão cultural. Devemos sempre rejeitar essas sutilezas do inferno, porque o diabo, meu irmão, minha irmã, ele não vai se apresentar com chifres e tridentes, mas com uma narrativa sedutora, como foi lá no Jardim do Éden. Hoje, não é mais coma desse fruto,
mas é empatia acima da verdade, aceitação sem arrependimento, inclusão que exclui a santidade. Então, precisamos estar atentos e discernir. O que parece bom aos olhos do mundo pode ser um veneno disfarçado para a igreja. 2 Coríntios 11, versículo 14 diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. E esse é o chamado para a igreja. Vou bater nessa tecla. Reafirmar a suficiência das Escrituras. É lá que o profético está escrito, é lá que o profético vem. Ensinar a doutrina bíblica com clareza, coragem, formar discípulos com mente bíblica e um coração obediente, lutar por essa pureza do Evangelho, sem medo de ser impopular. Se não formos uma igreja que molda a cultura pela verdade, seremos uma igreja moldada pela cultura e sem verdade. A decisão está diante de nós: conformar-se ou transformar. Se a cultura não aguenta ouvir a verdade, é porque ela está doente. E a igreja não pode, de forma alguma, ser cúmplice dessa doença. Como igreja, não fomos chamados para ser um eco da cultura, mas para sermos voz profética que confronta com amor. Compromissos ideológicos, eles podem ser confortáveis. Muitas vezes agradam, mas vai comprometer a sua fidelidade a Cristo. E aqui, eu vou deixar algumas perguntas aqui para você refletir, ou se quiser, pode chegar aqui no comentário e responder também, fica à vontade. Sua participação é muito importante. Você já parou para pensar onde essas ideologias, feminismo, humanismo, psicologia secular, a idolatria terapêutica, já afetou a sua forma de pensar? Já afetou pessoas que você conhece? Já afetou a vivência ali na sua comunidade cristã? Seja sincero. Muitas vezes, sem perceber, nós adotamos conceitos que não têm raiz bíblica. E qual é o preço que você está disposto a pagar para ser fiel à verdade de Cristo? Ser fiel pode custar amigos, pode custar aplausos e até posições de influência. Mas nunca custará mais do que Cristo já pagou por mim e por você. Reafirmando Gálatas 1, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Pessoal, a cultura muda de tempos em tempos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Pensa no que era o mundo 40, 30, 20 anos atrás e pensa no que é hoje. A cultura muda. A nossa lealdade ela não é a aprovação pública, mas é a fidelidade ao Senhor da igreja, aquele que fundamentou todas as coisas. Não posso encerrar esse vídeo sem antes pedir a sua imensa colaboração de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e acompanhar mais conteúdos sobre a defesa da fé, discipulado e cultura bíblica. Na descrição aqui desse vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar indicações de livros, artigos e links de cursos que vão frutificar a sua fé. Links que vão, com certeza, ir ao contrário dessas ideologias. Compartilhe esse vídeo com irmãos e líderes que precisam ser despertados para esse combate. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.